Olá, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. O título dessa meditação que vamos fazer hoje é Coloque Deus em primeiro lugar. Havia um rei chamado Josafá e ele reinava em Judá. E esse rei, um dia, ele recebe uma péssima notícia. Primeiro, não importa o posto que nós nos encontramos, né? Sempre as notícias ruins, elas podem chegar. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Três povos se levantam em guerra contra Judá, contra Josafá. Josafá, ele tinha um exército, porém, claro que contra três povos de uma vez só, o seu exército não ia dar conta disso. Ele sabia muito bem que nessa guerra ele não iria ganhar essa batalha. Então ele fica diante disso, ele fica alarmado. Então Josafá ele recorre a quem de fato poderia ajudá-lo. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 3, diz assim: Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Sabe, meus irmãos, nós podemos tentar resolver os nossos problemas sozinhos, ou podemos recorrer a Deus. Nós temos essa opção e graças a Deus que Ele nos dá essa opção. O Salmo 46, o verso 1, ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é uma palavra verdadeira. E foi exatamente o que Josafá fez. E note que Josafá, depois que recebe a notícia, ele não pensa duas vezes. Então, olha só, novamente o versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Com certeza, Josafá tinha muitas pessoas boas e inteligentes ao seu lado e dispostas a ajudar. Com certeza ele tinha. Mas Josafá decidiu, depois que ele recebe essa terrível notícia, ele decide, em primeiro lugar, consultar ao Senhor, buscar ao Senhor. Sabe, nós deveríamos agir assim também. Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Então ele toma essa decisão, em primeiro lugar, de buscar o Senhor e ele convocou então um jejum naquela nação. Então no versículo 4 diz assim: Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então aquela nação estava correndo um grande risco, não era apenas Josafá, o rei, mas toda a nação estava correndo um grande risco, porque o inimigo, quando vinha e vencia as batalhas, ele matava os homens, eles levavam as mulheres como escravas, as crianças como escravos, roubavam, saqueavam tudo que tinha naquele lugar, ou seja, aquela era uma destruição real. Então ele convoca um jejum para toda a nação. Que dera pudesse os nossos governantes municipais, estaduais e federal convocar um jejum para que toda a nação orasse e jejuasse nesse momento. Bom, com essa convocação, Josafá estava então declarando a sua fraqueza diante de Deus, a sua incompetência diante de Deus. E o povo estava vendo isso.
Muitas vezes, meus irmãos, não declaramos fraqueza, de jeito nenhum. Muitas vezes o que declaramos é a nossa força, a nossa capacidade. Agora, eu faço uma pergunta: que força temos e que capacidade temos contra esse coronavírus? A recomendação é estarmos isolados em casa. E por quê? Porque não temos como lutar contra esse vírus. Nós temos que fugir desse vírus. Essa é a recomendação. Mas, pastor, será que devemos declarar a derrota diante das lutas? Não, não é isso que eu estou dizendo. E também não é isso que Josafá fez. Josafá, ele não declarou derrota ao inimigo, diante do inimigo, mas ele declarou a sua fraqueza, a sua incompetência diante de Deus. É diante de Deus que ele está declarando a sua fraqueza. E o que ele fez nesse jejum? Versículos 5 e 6 ele diz: então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou ao Senhor. Foi o que ele fez. Essa convocação em jejum é para que eles pudessem buscar o Senhor, orar ao Senhor. Então ele faz ali, diante de todo o povo e claro, diante de Deus, ele faz a sua oração. E eu quero ler aqui o final da oração que ele faz no versículo 12. Olha só o final da oração. O nosso Deus não irá, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso contra que está nos atacando. Olha só o que ele declara: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Essa era a realidade. E é isso que ele está falando com Deus. Ele continua dizendo: não sabemos o que fazer. Diante dessa calamidade, dessa notícia terrível, desse exército destruidor que está vindo, ele declara ao Senhor: nós não sabemos o que fazer. Essa é a grande verdade. Achamos que estamos preparados sempre para qualquer coisa, mas não estamos. Ninguém está preparado diante de muitas situações que se levantam. Algumas situações até estamos, mas muitas nós não estamos, e era o caso de Josafá. E ele continua: mas os nossos olhos se voltaram para ti. Então ele declara nessa oração que o exército inimigo é imenso e mais forte do que eles, e que eles não sabem o que fazer, mas que os nossos olhos se voltaram para ti. O Senhor é a nossa esperança. E no versículo 13 diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Meus irmãos, nessas situações de dificuldade, de luta imensa, diante do Senhor que nós precisamos estar. Então eles clamam, e o que Deus faz? O que Deus faz? O versículo 14 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que era o profeta na época, no meio da assembleia. Versículo 15, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo neste momento, saiba que todas as vezes que nós invocarmos o nome do Senhor, todas as vezes que nós pedirmos ajuda para o Senhor, Ele nos dará resposta. Ele nos dará resposta. Ele irá nos responder. Então o profeta diz: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O recado que Deus mandou dar é que aquela batalha agora já não era de Josafá ou do povo,
Agora essa batalha era de Deus. Quando de coração buscamos o Senhor e nos rendemos diante dele, declarando a nossa fraqueza, a nossa incompetência, meu irmão, a sua luta será a luta de Deus. Não será mais sua, mas se torna a luta de Deus, porque você está diante dele, se rendendo diante dele, se prostrando diante dele para poder pedir a direção dele para a sua vida. No versículo 17, ele diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Ah, meu irmão, eu quero abrir um parênteses aqui. Tome a sua posição, posição de homem de Deus, posição de mulher de Deus, posição de jovem de Deus, de menino ou menina de Deus, mas tomem posição de homem e mulher de Deus, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter a nossa posição definida. Quem somos? Somos servos do Altíssimo, cremos no Altíssimo, e a nossa posição, ela precisa ficar bem clara. Tomem suas posições, e continua dizendo, permaneçam firmes. A palavra de Deus diz permaneçam firmes. Firmes do quê? Firme na fé. Firme na fé porque Deus está dando a sua promessa. E ele continua, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Meus irmãos queridos, diante desse jejum e diante dessa busca que eles fizeram ao Senhor, diante do perigo iminente, o que Deus faz? Deus lhe dá uma promessa. Deus dá uma promessa de que vai lutar em lugar deles e de que ele está tomando para si a luta deles e que vai ter vitória. Aquele rei vai ter vitória, aquele povo vai ter vitória, porque Deus assim prometeu, levantou o profeta e prometeu. O que Josafá e o povo fizeram diante agora da promessa que eles receberam de Deus. Vejamos o versículo 18. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então, quando eles recebem a promessa, o inimigo não estava derrotado, o inimigo ainda estava marchando contra eles, eles estavam ainda diante de eminente perigo, essa é uma verdade, mas quando eles recebem a promessa, eles adoram a Deus, eles louvam a Deus. Por isso, fica aqui a recomendação, meu irmão e minha irmã, louve a Deus, adore ao nosso Deus Todo-Poderoso, antes da vitória chegar. Antes da vitória chegar, isso é fé, pois as promessas, nós já temos as promessas de Deus para nossas vidas. Então, diante do problema, diante da situação difícil, da ameaça que se levantou contra você, o que você tem que fazer? Adore o Senhor, louve o Senhor, porque as promessas de Deus você já tem. Foi o que aquele povo fez. Deus concedeu grande vitória àquele povo. E você leia esse capítulo 20 inteiro para você ver essa grande vitória que Deus dá a esse povo, pois Deus coloca emboscadas no meio daqueles povos e ele derrota aqueles inimigos, e o povo verdadeiramente, ele se levantou para poder lutar. Eles estão crendo na palavra de Deus, então agora eles se levantaram e eles vão enfrentar, mas não para lutar, porque é Deus quem vai lutar e quem lutou por eles. Mas veja algo assim muito interessante que Josafá fez. No versículo 27 diz assim, depois da grande vitória: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém.
Meu irmão, a vitória de Deus, ela alegra qualquer um, pois o Senhor lhes encherá de alegria. Meu irmão e minha irmã que me ouve, só Deus é que poderá encher o seu coração de alegria, concedendo a vitória que você precisa. Então, pois o Senhor lhes encherá de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Então, depois dessa grande vitória, quando eles retornam para casa, olha o versículo 28, entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. A primeira coisa que ele fez quando ele voltou com a vitória, com o milagre de Deus consumado para a vida daquele rei, para a vida daqueles povos todos, então o que acontece? Acontece que em primeiro lugar ele volta para a casa do Senhor. Meu irmão e minha irmã, no começo dessa palavra nós vimos que quando Josafá recebeu a ameaça, a primeira coisa que ele decide fazer foi buscar ao Senhor, foi buscar conselho no Senhor. E agora então ele busca o quê? Ele busca a presença do Senhor para adorar, para louvar e para agradecer ao nosso Deus tremendo e maravilhoso. Sabe, meus irmãos queridos, ele colocou em primeiro lugar, ele decidiu em primeiro lugar consultar o Senhor no dia da sua angústia. Orou, declarou a sua fraqueza diante de Deus e declarou que Deus era todo poderoso para vencer qualquer inimigo. Adorou, engrandecendo o nome do Senhor diante da promessa e antes da vitória. Mas depois da vitória, a primeira coisa que fez, ele voltou para a casa do Senhor para adorar, para poder engrandecer o nome do Senhor, para louvar ao Senhor e agradecer pela vitória. Sabe, Isaías capítulo 64, versículo 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meus irmãos queridos, é o único Deus todo-poderoso que é digno de ser adorado, engrandecido, exaltado. O Deus que fez os céus e a terra, que está num trono de glória, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus maravilhoso. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Em tudo, coloque Deus em primeiro lugar. Louve e adore a Deus pelas promessas que você já tem. Antes da vitória chegar, as promessas de Deus, meu irmão, é a garantia da nossa vitória. E não esqueça, quando a tua vitória chegar, vá louvar, adorar de todo o seu coração, agradecer ao nosso Deus pela grande e maravilhosa vitória. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Creia. Oremos. Pai maravilhoso e eterno Deus, o Senhor deu grande vitória ao rei Josafá e ao povo, Senhor Deus, de Judá. Mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. E nós, Senhor Deus, queremos pedir perdão, porque muitas vezes recorremos, Pai amado, a outros antes de Ti. Quando chegamos a Ti, já compartilhamos o nosso problema com muitas outras pessoas. Perdão, Senhor Deus amado, por esta nossa falha. E eu peço que o Senhor nos ajude, Pai amado, em qualquer situação, colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor Deus poderoso, ajude a mim e a cada um dos meus irmãos a Te adorar, a Te louvar, a Te bendizer, mesmo antes da vitória chegar. Para que quando ela chegar, Senhor Deus amado, possamos novamente Te adorar, Te louvar e Te agradecer por sua infinita misericórdia. Conceda a Tua bênção aos meus irmãos, Senhor Deus amado, que estão assistindo esse vídeo. Assim peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero lembrar, se esse vídeo abençoou você, então compartilhe ele com outras pessoas. Que Deus abençoe você grandemente. Um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.